Fala galera, beleza? Bom, o cenário hoje está um pouco diferente, vocês podem ver, eu tô aqui na caminhonete. Trouxe o avião para manutenção e hoje, como tá voando, como tá ventando, eu não vou voar, não vou fazer aplicação. Não, as condições não estão favoráveis. E aí eu tava aqui ociosa e pensei, bom, eu vou aproveitar o tempo e fazer um vídeo legal lá pro canal sobre um assunto que muita gente me pergunta. Questão do fio da rede elétrica. Se é melhor passar por cima, se é melhor passar por baixo, se é melhor voar paralelo. Bom, primeiramente, para tomar essa decisão, a gente tem que conhecer as dimensões do nosso avião, né? O Thrush 510 que eu tô voando, ele tem 2,84 de altura e 14,47 de envergadura. Não adianta só a gente saber matematicamente esses números, a gente tem que ter uma noção. Ali você vai ter que fazer uso da sua visão periférica e, claro, quanto mais familiarizado com o equipamento o piloto está, mais noção ele vai ter de onde o avião cabe ou não cabe. E aí as pessoas também, essa questão que muita gente pergunta, é mais seguro passar por cima ou por baixo? Muita gente acha, né, assim, num primeiro momento que pode ser mais seguro passar por cima. Isso não é verdade. Muitas vezes é muito mais seguro passar por baixo, desde que você tenha espaço, é claro. Outro fator que você vai ter que levar em consideração: a altura da lavoura. E é bom ter um cuidado, principalmente lavouras de cana-de-açúcar, milho, lavouras que têm um desenvolvimento vertical maior, né, que às vezes chega aí 2 metros, 2,5 metros. Você tem que tomar cuidado que às vezes no começo da safra você consegue passar por baixo. No fim da safra talvez já não passe. E aí vai depender, claro, da altura da rede elétrica. A gente tem redes de alta tensão, redes de baixa tensão, são redes menores. E tem uma coisa interessante também que a gente tem que considerar sempre, que nos períodos mais quentes do dia, algumas redes elétricas, elas vão, como é que eu vou dizer? A rede vai dar aquela embarrigada, porque é feito de cobre, de metal, e esse metal ele vai ceder com a alta temperatura, com o calor, né? É da temperatura ambiente. Então muitas vezes você vai ver que o fio tá com uma barriga enorme, por causa da condição de temperatura. Então é importante ressaltar essas coisas. Tem uma coisa interessante, que é um termo em inglês que eu aprendi outro dia e muitos americanos falam errado. Sabe quando tem o poste e tem aquele fio que sai de lado, que acho que no Brasil chamam de guia, né? Eu entendia que aquilo era um guide wire, que seria a tradução fio guia, né? Cabo guia. Eu fui descobrir outro dia que o nome certo é guy wire. Guy, like a guy, like como se fosse um cara. E foi engraçado que eu descobri isso e eu falei pro meu marido assim: eu passei a vida inteira achando que era guide wire, porque a tradução é essa, né? E ele falou: não é. E aí um colega que é americano e estava perto, ele falou assim: nossa, eu também a vida inteira achei que era guide wire. Então não é um erro comum só para os brasileiros, os próprios americanos fazem essa confusãozinha aí com a questão do guide wire. Mas uma coisa interessante, voltando a falar da questão de passar por cima, por baixo ou paralelo, a gente tem que ficar atento, porque às vezes você tá lá com um poste e a rede elétrica tá até numa altura razoável para você passar. Mas aí tem esse bendito desse fio guia, desse guy wire. Então tem que ficar atento, muitas vezes eles não têm nenhuma demarcação e às vezes eles são difíceis de ver. Então às vezes o piloto tá ali alinhado no tiro, ele tá vendo o poste ali, beleza, vou passar. E o cara às vezes pega com a asa ali, nesse guide wire. Então tem que ficar atento a isso. E a questão de voar paralelo é normalmente tranquilo, se você não tem nenhum outro obstáculo. Mas muitas vezes a gente não voa paralelo por questão de vento, né? Que a gente opta sempre por ter um ventinho ali de travessa. E questão de comprimento do tiro. Você não vai fazer um monte de tiro curtinho só para ficar voando paralelo a um fio. Normalmente a gente considera, né, essa questão na hora de tomar a decisão. Mas uma coisa importante de se dizer: se você for voar paralelo à rede elétrica, você tem que fazer um tiro ali para arrematar o que estaria ali por baixo da rede elétrica,
Nem sempre esse tiro vai ser alinhado com o fio, vai depender do vento que você tem. Se você tá com um ventinho, por exemplo, aqui de esquerda, você vai alinhar um pouquinho mais para a esquerda, que você vai estar voando um pouco mais alto, né, próximo da rede elétrica. E aí na hora que você passar, o produto consegue atingir o alvo no lugar certo. E claro, aquelas redes elétricas enormes de alta tensão, nem sempre a gente vai fazer isso, principalmente quando houver um risco grande de deriva. Eu já tive algumas situações inusitadas e acredito que a primeira passada debaixo do fio nenhum piloto esquece. Eu me lembro que a gente fez uma no curso, a gente estava no Cessna 170, então eu tinha um instrutor comigo, já te dá ali uma tranquilidade maior, né? Mas isso é natural, na sua carreira como piloto agrícola você vai se deparar com essa situação mais cedo ou mais tarde. E aí o que é primordial? A decisão. Uma vez que você decidiu se você vai passar por baixo ou por cima, mantenha a sua decisão. Não tem nada mais perigoso do que um piloto chegando perto do fio e ele fala, ah não, eu vou passar por cima, não, eu vou passar por baixo. Isso é confusão na certa, não acaba muito bem, geralmente. Primeiro, muitas vezes você está com o avião pesado, e muitas vezes a rede é tão alta que às vezes se você decidiu num primeiro momento, eu vou passar por baixo, mas ali você fala, não sei não, eu acho que eu vou por cima. Se você estiver muito perto, pode ser que você não tenha condições, que a performance do seu avião não te permita subir a ponto de você livrar a rede elétrica. E lembrando que aquelas torres de alta tensão, elas têm um outro fio lá por cima que ele é bem mais fininho, tem um cabo ali que é bem mais fininho e muitas vezes difícil de ver. Então essa questão do fio é uma decisão que tem que ser tomada, né, com tranquilidade, com segurança. Eu gosto de dar uma olhada no mapa e ver onde estão as minhas redes elétricas antes de eu ir para a área. Eu costumo dizer, gente, que ali no avião a gente já toma muita decisão. Você está tomando decisões a todo momento. Então se algumas decisões você puder tomar em solo, é melhor. Algumas coisas que você já possa se preparar em solo é melhor. Por exemplo, olhar um mapa e saber, eu tenho uma rede elétrica aqui e tenho outra cruzando aqui. Essa aqui é uma trifásica, essa daqui é aquela rede pequenininha, não vou conseguir passar por baixo, vou fazer ela por cima. Que às vezes a rede ela é tão baixinha e a lavoura já tão alta que o avião não vai caber ali. Não adianta, é impossível, fisicamente impossível. Então ali você vai. Eu costumo, uma coisa que eu aprendi com os pilotos mais experientes, se você tem que pular um fio, não espera chegar perto muito do fio para você dar aquela cabrada monstra e depois dar aquela picada monstra. E muitas vezes, se você tiver com pouco produto, na hora que você dá o Gzinho negativo ali, o produto sobe dentro do hopper, ele nem sai na barra ali de imediato. Então foi o que me ensinaram e é o que eu tenho feito e tem funcionado, é fazer uma rampa suave ali e fazer uma coisa tranquila, sem comandos muito bruscos. Mas, claro, isso tudo depende de condição, peso que o avião tá, tamanho da rede. Então é importante ressaltar esses pontos. Conheça as dimensões do seu avião, acostume-se, né? A sua visão periférica automaticamente ela é trabalhada ali. A gente não passa do lado de uma árvore olhando para a árvore, né? Para saber se a ponta da asa vai bater ou não. Você tem que ter essa noção ali. Essa é uma das habilidades que o piloto agrícola precisa ter. A outra questão, como eu disse, é a altura da lavoura. Fiquem de olho nisso. A lavoura vai crescendo. Pode ser que o que estava baixinho ali no início da safra, no meio ou no final, já está alto. A questão do fio guia é importante ressaltar. E também essa questão da rede quando ela cede. Eu já tive, como eu falei, eu tive algumas situações inusitadas. E nessa safra do ano passado, eu estava fazendo uma área de milho, que é uma cultura alta. Ela já estava alta. Mas o redão, ele era um redão alto também. Aí eu falei, vou passar... Olha meu relógio falando aqui, senhor. E aí eu decidi, falei, vou fazer por baixo, porque era uma rede tão alta. Eu falei, se eu for passar por cima, não vai ficar um serviço bom e vai acabar que vai ser mais perigoso. E aí eu tinha decidido passar por baixo. Quando eu cheguei, gente, o fio tava bem embarrigado, foi uma coisa. E a segunda, eu não tinha visto, tinha uns arbustos.
E eles estavam bem alinhados no meu tiro. Então eu fiquei espremida, não foi nem entre a lavoura e o fio. Esses arbustos, eles estavam ali bem próximos da rede e eu não tinha visto esses arbustos. Quando eu fiz o meu scanner, né, quando eu dei uma olhada lá na área, que eu sempre dou uma sobrevoada antes para ver se tem fio, poste, casa, gente, você dá aquela olhada na área. Quando eu fiz, eu não vi esses arbustos, eles não, porque eu olhei de cima, eles não pareciam altos. Mas quando eu encarei o bicho, eu falei, agora eu tô aqui, que nem a ostra entre o mar e a rocha. E eu vi aquele cabo imenso. Gente, sem brincadeira, o calibre do negócio era assim, que você vê aquele cabo assim, você vê até as voltinhas assim. É um negócio muito doido, que você não tá olhando diretamente, mas a sua visão periférica vê e o seu cérebro guarda aquele momento. E ali eu falei assim, bom, se eu tiver que bater em alguma coisa, eu vou bater nesses arbustos, porque se tudo der certo, eu arranco o topo deles. Meu trem de pouso, se Deus quiser, vai ficar firme, porque eu não vou subir para tocar com o topo do meu avião nessa rede monstra, que isso vai me jogar pro chão. E lembrando também, mas aí passei, não deu nada, graças a Deus. Mas foi uma área que eu já fiquei de olho. Eu falei, se eu for fazer essa área de novo, esse é um tiro que no final eu vou dar uma tiradinha pro lado e não vou fazer ele alinhado até o final, depois eu faço uma passagem paralela. E os aviões, alguns aviões têm duas coisas interessantes. Uma que é uma coisa chamada facão, que fica ali no para-brisa. Não são todos os aviões que têm. E ele ajuda, se você pegar um fio de frente, ele ajuda a cortar o fio. E tem cabo guia que vai lá na cauda, ele vai do topo do cockpit, da cabine, até lá no estabilizador vertical. E é um cabo bem forte também, para prevenir, né, que se você pegar um fio, aquele fio não vai cortar o seu estabilizador vertical. Então, espera-se, né, é projetado para isso, que se você pegar um fio, aquilo ali vai correr para cima ali e você vai arrebentar o fio e escapar ileso, que é o que todo mundo espera que aconteça. Eu vou passar para vocês agora, eu tenho um videozinho da safra passada, de uma área que eu fiz e que eu tava passando embaixo do redão. E se não me engano, nesse mesmo vídeo, porque de um lado da lavoura era um redão que eu passava por baixo, do outro lado da lavoura era uma redinha, que ela já estava bem no final da lavoura, então não tinha por que eu passar por baixo, eu podia subir e não ia caber por baixo. Então nessa vocês vão ver que eu não passo por baixo, que ela é uma rede bem baixinha. Eu vou colocar o vídeo aqui na sequência, na edição, e espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas aí. Se quiserem dar sugestão de tema para os vídeos, fiquem à vontade aqui nos comentários, que eu gosto de falar o que o povo quer ouvir, né? O que interessa para vocês. É isso, galera. Volo per veritas, voem com segurança. A safra tá começando pra gente aqui. Se Deus quiser, vai ser uma safra produtiva e segura. Nós tivemos alguns acidentes bem tristes na safra passada aqui, perdemos alguns colegas e espero que isso não aconteça esse ano. Pessoal que está aí no Brasil, muitos já estão aí no meio da safra, alguns já quase no final. Eu sei que vocês estão cansados, mas olho vivo e faro fino, cuidado com a rede, cuidado com o poste. Muitas vezes a gente vê o poste e não vê a rede. Já teve umas áreas que eu fiz, que eu olhei e falei, não tem fio, mas eu sempre passo por cima, eu sempre considero que tem o poste. Ou eu passo por cima, ou eu passo por baixo. E alguns a gente só vai ver o fio, às vezes na terceira passada que você tá ali por baixo, o fio tá ali. Ou que você tá passando por cima. Então tem uns fios aí meio ruinzinhos de ver. E também reflexo, né? Muitas vezes você tá ali no lusco-fusco, final do dia. Ou o sol na cara no começo do dia. Pôr e nascer do sol. Isso tem que ficar de olho. Tá bom? Vou botar o vídeo na sequência aí pra vocês. Coloquei uma musiquinha pra ficar mais divertido de assistir. E até a próxima. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
forget to find them. I've got no